Olá, aqui é a Ana falando. Esse aqui é o mapa mental que a gente produziu na aula passada, que você pode assistir no canal do YouTube ou no nosso site. E agora nós vamos passar para um outro assunto. Eu quero mostrar agora alguns exemplos bem simples de técnicas de Excel, para que você tenha uma ideia mais concreta do que eu estou falando. Então, uma coisa bem básica, mas bem básica mesmo, é a seguinte: títulos descritivos. As tuas páginas, os teus artigos de blog, os teus vídeos, eles têm que ter títulos descritivos daquilo que está sendo apresentado naquele conteúdo. E de preferência com algumas palavras-chave, mas isso eu vou falar um pouco mais tarde. Mas o importante é que ele descreva de uma forma bastante acurada o que tem dentro do conteúdo que você está apresentando para o usuário. Por quê? Porque as máquinas de busca valorizam muito, dão um peso muito grande para o que está escrito no título. Então é importante que você tenha títulos bem descritivos. Uma outra coisa também bastante simples de se fazer é manter as páginas num tamanho razoável. Então eu tenho que ter tamanho de página. Eu vou dar uma regra totalmente empírica aqui, tá? Estou falando de coisas da ordem de 500 a 1000 palavras. Tá? Isso é um tamanho legal para um blog escrito. Tá? Não vale para videoblog e tal, mas para quem está escrevendo material, para quem está produzindo conteúdo escrito, esse é um bom tamanho de página. Páginas muito grandes começam a perder o valor para as máquinas de busca. Páginas muito pequenas também não tem muito valor porque não tem muito conteúdo. Tá? Então tem que se manter mais ou menos nessa faixa se você é um blogueiro tradicional de conteúdo escrito. Uma outra coisa interessante é a seguinte: o texto tem que estar em forma de texto. Em forma de texto. Não, você não entendeu errado. É isso mesmo. Texto tem que estar em forma de texto. Ou pelo menos o texto que é relevante para o seu conteúdo, eles têm que estar em forma de texto. Ué, mas texto não é texto? Não. O que acontece é o seguinte, é que às vezes você tem imagem, por exemplo, o logo da sua companhia tem o nome da sua companhia, mas ele está no formato de imagem. Ou você tem um vídeo institucional apresentando a sua empresa, mas todo o texto do vídeo está em forma de som. Outra coisa para a qual as máquinas de busca são cegas são os aplicativos feitos em flash. O texto que está lá dentro, por mais importante que ele seja para o seu consumidor, a máquina de busca não encontra. Então, quer dizer, esse conteúdo é relevante para o seu público, mas a máquina de busca não consegue encontrar esse conteúdo para ele, porque ele está escondido. Tá? Tem soluções para isso, eu vou falar disso mais tarde. Tá? A solução para isso, ela é relativamente óbvia. Você tem que fornecer descrições textuais de cada um desses elementos. Então, se você tem uma imagem, tenha também uma legenda. Se você tem um vídeo, o ideal é ter uma transcrição. Se você tem um aplicativo Flash, dependendo do que tem lá, ou você coloca uma legenda, ou você coloca uma transcrição. Então, é importante que se o texto que está nesses elementos aqui é relevante para o seu público, é importante que haja uma descrição textual para que a máquina de busca consiga encontrá-lo. Um outro elemento extremamente importante em Excel são os links.
links. E eles se dividem em dois tipos: os externos, que são aqueles links que você coloca no seu conteúdo para outros lugares, e os backlinks, a gente chama backlinks. Os backlinks são aqueles links de outros lugares apontando para o seu conteúdo. A gente vai aprofundar depois nessa questão dos links, porque ela é bastante importante, mas eu quero dar só exemplos muito simples nessa aula de hoje. E duas técnicas bem triviais para se lidar com links é, primeiro, evitar os acessos. O que eu estou querendo dizer com isso? É que algumas pessoas sabem que se você tem um link na sua página para algum lugar que tem grande relevância na internet, um lugar de muita visibilidade, você está implicitamente aumentando a relevância do seu site. Aí aqueles engraçadinhos que gostam de tentar enganar as máquinas de busca começam a encher as suas páginas de links para vários outros lugares bem conhecidos. Só que hoje em dia as máquinas de busca já estão preparadas para perceber que, opa, tem alguma coisa errada aqui, tem link demais, esse link não está relacionado com o conteúdo. Então, uma ideia é evitar excessos para evitar problemas com as máquinas de busca. Outra coisa interessante sobre links é usar links estáticos. Isso é uma dica interessante para blogueiros. Por quê? Vou escrever aqui, blogueiros. Por que isso é importante para blogueiros? Porque algumas plataformas de blogs criam a página que o usuário tá querendo ver com o seu conteúdo de uma forma dinâmica. Isso é um pouco técnico, tá? Ou seja, ela pega lá a identificação do conteúdo, busca na base de dados e gera a página na hora que o usuário pede. Isso enfraquece o valor do teu conteúdo frente à máquina de busca, tá? Tanto que a maioria das plataformas de blog hoje em dia fornecem links estáticos automaticamente. Na hora que você cria um post, ela já cria um link estático para aquele post, ou para aquele artigo. Então, mas às vezes você tem que fazer alguma configuração. Então preste atenção um pouquinho. Como você vê aqui, isso aqui é um conjunto de exemplos bastante simples, tá? Não tem nada de ciência quântica aqui. É simplesmente ter um pouco de bom senso na hora de construir o seu conteúdo. Eu fiquei nesses exemplos simples porque o meu objetivo aqui era dar uma ideia mais concreta do que são técnicas de SEO para quem está começando agora. Na próxima aula, eu vou detalhar como funciona uma máquina de busca. Isso vai ser importante para que a gente entenda algumas das técnicas de SEO. E, inclusive, se essa aula deixou você um pouco confuso porque eu usei alguns termos técnicos que você não conhece, uma ótima ideia é você assistir a aula sobre o funcionamento das máquinas de busca e depois voltar e assistir essa aula de novo, certo? Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa. Muito obrigada e até a próxima.